Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né, com o Senhor, com a palavra. Hoje, sábado, começando então nosso final de semana. E eu tenho certeza que o Senhor vai continuar ministrando as nossas vidas, né, como Ele tem feito todos esses dias desde o início do ano. Como tem sido bom caminhar aqui, né? A gente já está indo aí para praticamente a última semana de julho, acabando já o mês de julho. Amanhã já é dia 28, domingo, hoje dia 27, e a gente está acabando aí já a semana 31. A gente tem até quarta, né, para estar dentro do mês de julho, e a gente está aqui então terminando, inclusive, junto com o livro de Isaías. Quarta-feira a gente termina o mês de julho e terminamos também o livro de Isaías, o profeta Isaías. Hoje nós vamos voltar lá para o livro de 2 Reis. Por quê? Porque a gente vai ver um pouquinho mais da história que está acontecendo durante essas profecias, inclusive de Isaías, né? Então a gente tem aí, hoje a nossa leitura vai estar lá em 2 Reis, capítulo 18. Estou abrindo aqui. 2 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 9 até o final, né? Até o versículo 37. Que é o final do 18. Então, 2 Reis, capítulo 18, a partir do verso 9. E depois a gente vai ler o 19 também. E aí a gente vai ler alguns salmos também hoje. Então, 2 Reis 18, versículo 9 diz assim: No 4º ano do reinado do rei Ezequias, o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Assíria, marchou contra Samaria e a cercou. Ao fim de 3 anos, os assírios a tomaram. Assim a cidade foi conquistada no 6º ano do reinado de Ezequias, o 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. O rei assírio deportou os israelitas para a Síria e os estabeleceu em Alá, em Gozã, do rio Abor e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, mas violaram a sua aliança. Tudo o que Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado. Não ouviram nem lhe obedeceram. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Síria, em Laques: Cometi um erro. Para de atacar-me, e eu pagarei tudo o que exigires. Deixa eu ver aqui. O rei da Síria cobrou de Ezequias, rei de Judá, 10,5 toneladas de prata e 1.500 quilos de ouro. Assim Ezequias lhe deu toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia coberto as portas e os batentes do templo do Senhor e o deu ao rei, o rei da Assíria. De lá, o rei da Síria enviou ao rei Ezequias em Jerusalém seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e pararam no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro. Eles chamaram pelo rei e o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Uquias, o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao seu encontro. O comandante de campo lhe disse: Digam isso a Ezequias. Assim diz o grande rei, o rei da Assíria: Em que você se baseia sua confiança? Você pensa que meras palavras já são estratégia e poderio militar? Em que você está confiando para se rebelar contra mim? Você está confiando no Egito, aquele caniço quebrado que espeta e perfura a mão do homem que nele se apoia? Assim o faraó, rei do Egito, retribui a quem confia nele. Mas, se vocês me disserem, estamos confiando no Senhor, o nosso Deus, não é ele aquele cujos santuários e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e Jerusalém: vocês devem adorar diante deste altar em Jerusalém? Aceite, pois, agora o desafio do meu senhor, o rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você tiver cavaleiros para eles. Como você pode derrotar o mais insignificante guerreiro do meu senhor?
Você confia no Egito para lhe dar carros de guerra e cavaleiros? Além disso, será que vim para atacar e destruir este local sem uma palavra da parte do Senhor? O próprio Senhor me disse que marchasse contra este país e o destruísse. Então Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá disseram ao comandante de campo: Por favor, fala com teus servos em aramaico, porque entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros o entenderá. O comandante, porém, respondeu: Será que meu senhor enviou-me para dizer essas coisas somente para o Senhor e para você, e não para os que estão sentados no muro, que como vocês terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina? Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico: Ouçam a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: Não deixem que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los de minha mão. Não deixem Ezequias convencê-lo a confiar no Senhor quando diz: Com certeza o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias. Assim diz o rei da Síria: Façam paz comigo e rendam-se. Então cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua própria figueira, e beberá a água de sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra igual à de vocês, terra de cereais e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel. Escolham a vida e não a morte. Não deem ouvidos a Ezequias, pois ele o está iludindo quando diz: O Senhor nos livrará. Será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Acaso livraram Samaria das minhas mãos? Qual dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar sua terra do meu poder? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo permaneceu calado e nada disse em resposta, pois o rei tinha ordenado: não lhes respondam. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista real, Joá, filho de Asaf, retornaram com as vestes rasgadas a Ezequias e lhe relataram o que o comandante de campo tinha dito. Capítulo 18 fala dessa mesma passagem que a gente leu lá em Crônicas, a respeito dessa afronta, né, do rei da Assíria. Ele traz uma afronta sobre Ezequias, de que ele tomaria também o reino de Judá e que não adiantava ele confiar, né, nem no Egito, nem no Senhor, mas ele estava ali para tomar posse de Judá também. Mas nós vamos ver sim que o Senhor dá livramento para eles nesse momento da Síria. Eles não são tomados pela Síria porque o Senhor não tem essa palavra para eles, né? Ele tinha essa palavra somente para o reino do norte. O reino do norte sim é tomado pela Síria, mas o reino do sul, Judá, não. Capítulo 19. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. Ele enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os sacerdotes principais, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: Assim diz Ezequias: Hoje é o dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos como uma mulher que está para dar à luz filhos, mas não tem forças para fazê-lo nascer. Talvez o Senhor, o teu Deus, ouça todas as palavras do comandante de campo, a quem o senhor dele, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo. E que o Senhor, o teu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, suplica a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, este lhes disse: Digam a seu senhor que assim diz o Senhor: Não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu o farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país, quando ele ouvir certa notícia, e lá o farei morrer à espada. Quando o comandante de campo soube que o rei da Síria havia partido de Lax, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Libna. Ora, Senaqueribe fora informado de que Tiraca, rei etíope do Egito, estava vindo lutar contra ele.
de modo que mandou novamente mensageiros a Ezequias com este recado: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane, quando diz: Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu o que os reis da Síria têm feito a todas as nações, como as destruíram por completo. E você haveria de livrar-se? Acaso os deuses das nações que foram destruídas por meus antepassados as livraram? Os deuses de Gozã, Arã, Rezefe e do povo de Éden, que estava em Telazar? Onde estão o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e vê, ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem, a filha de Sião, o despreza e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros e declarou: com carros sem conta subi aos pontos mais elevados e às inacessíveis alturas do Líbano. Derrubei os seus mais altos cedros, os seus melhores pinheiros. Entrei em suas regiões mais remotas e nas suas mais densas florestas. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água. Com as solas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Você não percebe que há muito tempo eu já havia determinado tudo isso? Desde a antiguidade planejei o que agora faço acontecer, que você deixaria cidades fortificadas em ruínas. Seus habitantes sem forças desanimam-se e envergonhados. São como pastagens, como brotos tenros e verdes, como ervas no telhado queimadas antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está, sei quando você sai e quando retorna, e como você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfureceu, e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso porei o meu anzol em seu nariz, e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. A você, Ezequias, darei este sinal: neste ano vocês comerão do que crescer por si, e no próximo o que daquilo brotar. Mas no terceiro ano semeiem e colham, plantem vinhas e comam o seu fruto. Mais uma vez um remanescente da tribo de Judá sobreviverá. Lançará raízes na terra e se encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos o executará. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará. Não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei, por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo de seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Essar-Hadon
foi o seu sucessor. Nós também lemos esse livramento, né, que o Senhor dá para Ezequias e o reino de Judá, o reino do sul, através aqui dessa profecia dada a Senaqueribe, né, que afrontou o Deus vivo. E essa palavra do capítulo 19 é uma grande profecia ao reino da Síria, ao rei da Síria, Senaqueribe, e também a Ezequias, do que o Senhor estava fazendo. O Senhor estava dando livramento para eles, não só pela oração de Ezequias, mas porque o Senhor tinha dado esse livramento mesmo antes de Ezequias orar. O Senhor já tinha dito que Judá não iria perecer pelas mãos da Síria. Eles vão ser tomados pela Babilônia. Isso já existe, a profecia já está dada. A palavra do Senhor já foi liberada, que é a Babilônia que trará juízo sobre o reino de Judá. Por enquanto, a palavra de Deus fala que 3 anos, né? Eles teriam toda a paz necessária para continuar vivendo, para ter a vida deles normalmente, plantando e colhendo e vivendo. Mas o Senhor traria sim, vai trazer, né? A gente vai ver isso, essa destruição sobre Jerusalém também, mas vai ser pelas mãos dos babilônios, ok? Segundo Reis 19 terminamos. Agora nós vamos lá para o livro de Salmos. Existem alguns salmos que ainda não foram lidos e que a gente vai ler então nesse momento. Salmos 46, depois nós vamos ler o 80 e depois o 141. Salmo 46, vamos lá. Salmo 46 primeiro. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Então, o salmista está falando a respeito desse grande livramento, né? Desse alto refúgio que é o Senhor. E cabe muito bem esse texto, ainda que talvez ele não tenha sido feito nesse momento, ou talvez sim, mas o salmista está dizendo desse grande livramento que o Senhor dá para o seu povo. Deus não vai permitir que eles pereçam, porque Ele é quem guerreia as suas guerras, né? A palavra vai falar. Salmo 80, vamos pegar aqui. Salmo de número 80, vamos lá. Escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho, tu que tens o teu trono sobre os querubins, manifesta o teu esplendor diante de Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando arderá tua ira contra as orações do teu povo? Tu o alimentaste com pão de lágrimas e o fizeste beber copos de lágrimas. Fizeste de nós um motivo de disputas entre as nações vizinhas e os nossos inimigos caçoam de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Limpaste o terreno, ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra, e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar, e os seus brotos até o rio. Por que derrubaste as suas cercas, permitindo que todos os que passam apanhem as suas uvas?
Javalis da floresta a devastam e as criaturas do campo dela se alimentam. Volta-te para nós, ó Deus dos exércitos, dos altos céus, olha e vê. Toma conta desta videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do filho que para ti fizeste crescer. Tua videira foi derrubada, como lixo foi consumida pelo fogo. Pela tua repreensão perece o teu povo. Repouse a tua mão sobre aquele que puseste a tua mão direita, o filho do homem que para ti fizeste crescer. Então não nos desviaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. O salmista está literalmente clamando a Deus por auxílio, por socorro, por restauração, para que o Senhor venha salvá-los, né, de tão grande ira que está se abatendo sobre eles. Então é um clamor, é uma oração de busca mesmo, né, pelo auxílio do Senhor. É o que o salmista está fazendo aqui no Salmo 80. 141 agora. Vamos lá. Salmo 141. Passei muito. O nosso último salmo de hoje. Vou voltar aqui. 141. Vamos lá. Clamo a ti, Senhor, vem depressa. Escuta a minha voz quando clamo a ti. Seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta de meus lábios. Não permita que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores. Que eu nunca participe de seus banquetes. Fira-me o justo com amor leal e me repreenda, mas não perfume a minha cabeça o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra as práticas dos malfeitores. Quando eles caírem nas mãos da rocha, o juiz deles ouvirão as minhas palavras com apreço. Como a terra é arada e fendida, assim foram espalhados os seus ossos à entrada da sepultura. Mas os meus olhos estão fixos em ti, ó soberano Senhor. Em ti me refugio, não me entregues à morte. Guarda-me das armadilhas que prepararam contra mim, das ciladas dos que praticam o mal. Caiam os ímpios em sua própria rede, enquanto eu escapo ileso. Então, todos esses 3 salmos que a gente acabou de ler, eles cabem muito bem com esse momento que Israel e Judá, né, os 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul, estão passando devido à ira, à fúria, né, dos inimigos que estão vindo contra eles, mas enviados pelo próprio Senhor, trazendo juízo por causa do pecado de Israel. Então a gente está vendo 3 salmos que falam sobre clamor, sobre pedidos de socorro, de misericórdia do Senhor para com o seu povo. E assim o Senhor sempre ouve, né? Quando há um coração realmente rendido a Deus, Deus sempre vai vir em auxílio do seu povo. Deus sempre vai vir em auxílio deles. Amém? Você possa aproveitar esse sábado, né, para meditar nessa palavra, principalmente nesses salmos. Se você tiver um tempinho a mais aí, olha para esses salmos com mais calma, olha para o texto, olha para o que o Senhor está fazendo e falando através do salmista, né, de como o clamor, ele faz toda a diferença na minha vida, na tua vida, como o arrependimento, mesmo que diante de situações, de circunstâncias difíceis, quando clamamos ao Senhor, Ele vem, Ele traz auxílio e segurança para nós. E nós somos salvos, né? A palavra vai falar no Salmo 80, eles pedindo para serem salvos, para que o rosto do Senhor resplandeça sobre eles. Amém, queridos? Deus abençoe, ótimo final de semana para nós. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta. Vamos lá para o livro de Isaías novamente. E a gente vai então ficar domingo, segunda, terça e quarta no livro de Isaías, finalizando as profecias do profeta Isaías, tá bom? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês e até amanhã, se Deus quiser.